Boa noite, amados irmãos, a paz de Deus. Continuando a leitura bíblica, hoje em Gênesis 40. Diz assim: José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse e estivesse muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando, e a sua flor saía. Os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então aqui, né, José interpretou lá os 2 sonhos. E olha a humildade de José, né? José viu os 2 rapazes lá tristes e quis saber, né, por que eles estavam tristes. Então, né, além de Deus abençoar ele, né, também ele era um rapaz muito humilde, né? Ele estava ali, né, preocupado com as pessoas, e ele se preocupou, né? Se ele fosse um cara ruim, né, arrogante, não se preocupasse, né, não perguntasse, também ele não teria, né,
tido essa oportunidade de estar interpretando ali os sonhos dos dois. E assim, através dessa interpretação de sonhos, mais pra frente ele vai interpretar lá o sonho do faraó, né? E aí, né, Deus vai cumprir na vida dele o propósito de Deus. Continuando, Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E a espiga miúda devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao copeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feia à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que do mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Então,
Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Porquanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Olha que maravilha, né? Que Deus fez ali. Deus deu a interpretação a José, né? Que teria 7 anos de fome, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E Deus já deu a sabedoria ali para José, de José falar, né, para o Faraó, você tem que colocar pessoas, né, um homem lá sábio que guarde todo esse mantimento, né, que saiba como guardar esse mantimento, que guarde e que esse mantimento sirva lá para as pessoas, né, depois ali nos 7 anos de fome. José, nessa hora, não estava com intenção lá de ser esse governador, ele nem sabia que o Faraó ia colocar ele como governador, né, mas ele sabia que as pessoas iam perecer, iam morrer de fome, e ele estava preocupado. Então, ele já sugeriu, né, você tem que colocar um homem sábio que cuide de tudo para o Senhor, né, para você, depois de 7 anos, poder alimentar todo esse povo. E aí, Faraó gostou e achou ele um rapaz muito sábio, né, e aí, continuando. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e chamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Jafinate-Paneá, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas
cidades ou mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, ali, né, Deus exalta José, né, que José sempre foi firme ao Senhor, né, e o Senhor já tinha esse plano lá na vida dele, né, desde quando ele estava lá com os irmãos dele, ele já sonhava que a família dele ia se prostrar lá diante dele, né, então ele já previa o futuro, né, ele já sabia o que ia lá acontecer com ele. Então, Deus ali abençoou José grandemente, né? E Deus fez com que Faraó lá colocasse José, né? Através das interpretações dos sonhos, colocasse José como governador lá do Egito, né? E assim termina o Gênesis 41. Então, irmãos, continuem lendo a Bíblia, orando e buscando do Senhor. Que olha quantas maravilhas, né, que é servir a Deus, né, Deus sempre honra o povo dele, né, Deus nunca esquece do seu povo, então ele nunca vai esquecer da gente, né, enquanto a gente estiver fiel a ele, né, Deus ouve aqueles que servem a ele, e aqueles que cometem algum pecado, né, agora a gente tem Jesus Cristo, né, que veio por nós, que morreu para que aqueles que se arrependam sejam perdoados, né, mas a vinda de Jesus é para aqueles que se arrependem, tá? Não é para aqueles que querem alimentar o pecado e acha que, né, alimentando o pecado, tá firme, somos salvos pela graça, podemos pecar. Não, não é assim, né? Jesus, quando a gente se arrepende, os nossos pecados são esquecidos, né, por Deus, através de Jesus, porque daí quando a gente está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Jesus Cristo, Deus olha pra gente e vê Jesus, né? A gente é limpo pelo sangue dele. Então, ele não vê os nossos pecados. Ele vê Jesus, né? Ele vê Jesus. Então, se firme em Deus, se firme em Jesus. Se pecou, se arrependa e se reconcilie, né? Se reconcilie com Deus e continue buscando o Senhor, né? Até a vinda dele ou até o último dia da nossa vida, né? Que ou Jesus vai virar, né? Ou a gente vai morrer antes da vida dele, né? Ou de alguma forma a gente vai embora, né? E se não tiver firme com Deus, né? A gente já sabe, né? Que vai queimar, né? Num lugar, né? Com fogo que não se apaga. Ou se tiver firme com Deus, vai estar no céu reinando junto com ele, tá? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.